Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Cintia Sena. Hoje o nosso tema é marcação a mercado, exatamente. O que será isso? O que pode nos afetar a partir de 2023 e como entender na prática esse mecanismo, perfeito? Então a gente precisa ter essas informações, principalmente quando a gente pensa em investimentos em renda fixa. Exatamente, a gente vai compreender, até porque algumas pessoas falam que a renda fixa não é tão fixa assim. Combinado? Já fica o meu convite para que você possa curtir, se inscrever no canal e assim esse conteúdo possa chegar a muito mais pessoas. Perfeito? E é uma forma também de você incentivar e contribuir, informando que os conteúdos aqui compartilhados são importantes e têm contribuído no seu desenvolvimento, no seu aprendizado. Perfeito? Então vamos entender de bate-pronto o que é essa tal de marcação a mercado. A marcação a mercado nada mais é do que dizer quanto que aquele título, aquele produto financeiro que você adquiriu está valendo no mercado naquele momento. Vamos trazer para a nossa vida prática. Você comprou um carro, acabou de comprar, 0 quilômetro, saiu lá da concessionária, cheirinho bom de carro novo, tudo certinho. E aí a gente já tem aquela velha máxima, né? Colocou o pneu para fora da concessionária, já teve uma perda de valor. Por quê? Como que a gente sabe dessas informações? Existe uma precificação no mercado que a gente fala para o carro, que é bastante conhecido como tabela FIP, que quando você tem a intenção, o desejo de vender esse carro, você tem como parâmetro, como mecanismo de comparação, essa tabela FIP, que nada mais é que a somatória de negociações que estão ali acontecendo naquele período. Então, a gente tem, se quiséssemos, todos os meses saber qual o valor do nosso carro, com base na tabela FIP. Então, vamos supor que no mês 1 nosso carro está valendo 30, no mês 2 ele está valendo 31, no mês 3 ele está valendo 29, no mês 4 ele está valendo 28. Estão percebendo o que é essa tal de marcação a mercado? É você falar quanto que está valendo naquele momento, caso você realize a venda. E essa marcação a mercado, ela pode ser maior ou menor do que o valor que você comprou, do que o valor que você contratou. Muitas empresas são obrigadas a fazer esse trabalho de marcação mercado, que a gente até chama de FMV, Fair Market to Value, em relação a alguns itens, em relação a algumas propriedades, por exemplo, os fundos de investimento imobiliário. Ele tem lá os seus ativos, né, que são as suas propriedades, os galpões, as lajes corporativas, os shoppings, e eles realizam ali uma avaliação, de preferência trimestralmente, que é quando eles têm que fazer o reporte dessas informações, atualizando, falando assim: olha, esse galpão que valia 10, agora vale 15. Esse shopping que valia 15, agora vale 9. E assim todos os períodos, ou seja, a gente consegue ver o registro de quanto está valendo, mesmo que eu não realize a venda. Perfeito até aqui para a nossa vida prática? Aí a gente tem alguns produtos financeiros que têm essa característica de poder ter essa marcação a mercado, que são os títulos pré-fixados e os títulos que têm inflação mais um componente pré-fixado. Geralmente, esses títulos, ele tem um valor já determinado que a gente vai receber lá no final do prazo. E para que a gente possa saber esse valor lá no final do prazo, quanto que vale hoje, a gente traz o que a gente chama a valor presente por uma taxa. Então, pode acontecer, por exemplo, que hoje você comprou um título pré-fixado
de 10% e que o vencimento desse título será daqui 10 anos. Vamos ver na prática. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Acredito que vocês já estão visualizando, certo? Então, nesse nosso exemplo, geralmente, principalmente no Tesouro Direto, os títulos pré-fixados já têm um valor de face, que o valor dele é de R$ 1.000 lá na frente, ok? Então, daqui 10 anos, o título ele tem o seu valor de R$ 1.000. Para eu saber quanto ele vale hoje, 10 anos antes, eu tenho que trazer esse valor a valor presente. Supondo que essa taxa seja de 10%, então o que que significa? Eu vou pegar, deixa eu trazer aqui a fórmula para vocês. Deixa eu ampliar. E aí depois a gente diminui um pouquinho aqui. Então, hoje eu vou pegar o meu valor lá da frente, os R$ 1.000, vou dividir por 1 mais a taxa que eu tenho, que está sendo apresentada ali para que eu possa fazer a compra, e vou elevar, né, a potência ao tempo, que no nosso caso aqui são 10 anos. Ou seja, eu consigo comprar hoje esse título por R$ 385,50, a taxa de 10%, o que eu terei lá na frente R$ 1.000 de resgate, o que vai me dar um retorno de R$ 614 ao longo desses 10 anos. Perfeito até aqui? Aí o que vai acontecer? No ano 1, os 385 vão valer R$ 424,10. Como que a gente chega nessa conta, Cíntia? Pega o valor de 1.000, faz a taxa mais 1, né? Divide pela taxa mais 1, eleva aos 9 anos. Então, os 10 anos que eu tinha de prazo, um ano que já passou, então eu tenho 9 anos. No segundo ano, eu vou ter 466, ou seja, todos os anos, se eu mantiver esse título até o final, eu vou ter o retorno dele aqui, ó, ano a ano, até chegar lá no último período em que eu vou receber os R$ 1.000. Perfeito? Essa avaliação aqui a gente chama de marcação a custo. Ou algumas pessoas também falam que é o valor que eu contratei. Então, lembrando, se eu comprei um título pré-fixado ou IPCA e a minha intenção é levar até o final, vou ter essas atualizações de forma linear. Perfeito até aqui? Vamos supor, o que que acontece? Esse título, quando você vai comprar ali todos os meses ou uma vez por ano, ele não é a mesma taxa. Essa taxa, ela sofre atualização. Então, a gente tinha há 2 anos, praticamente, 1 ano atrás, uma taxa básica de juros de 2% e agora estamos com uma taxa básica de juros de 13,75%. Então, percebe que essa alteração faz com que eu precise alterar o retorno desses títulos. Então, se esse título aqui, ó, deixa eu até apresentar aqui, ele cair a taxa, então eu contratei um título de 10, passou um ano, e agora a taxa não é mais 10. Para quem estiver comprando naquele momento, a taxa está 5, porque caiu a Selic. Perfeito até aqui? Se caiu a Selic, quem for comprar novos títulos vai receber lá na frente, daqui 9 anos, os mesmos R$ 1.000. Só que quanto que ele vai precisar desembolsar para obter esse mesmo título? Ele vai precisar desembolsar mais. Ele vai precisar desembolsar R$ 644,61. Ou seja,
o título, daqui a um ano, pelas condições de mercado, não vale mais só R$ 424,10, vale R$ 644,61. Ou seja, a gente tem aqui a evidência de que quando as taxas caem e eu tenho uma taxa contratada maior do que a taxa que está sendo apresentada, eu tenho o efeito dessa marcação a mercado ao meu favor. Ou seja, eu posso ganhar aqui nesse nosso exemplo se mais de 50%, mais de 40%, 30% assim. Mas por que isso, Cíntia? Porque lembra que o valor do título lá no final tem que ser R$ 1.000? Vou trazer aqui, ó. A gente vai chegar no mesmo local, R$ 1.000. Só que agora o título não rende mais 10%. O título rende 5%. E por render menos, eu tenho que fazer com que o valor desse título hoje seja maior. Então, quando a gente compara ó, o custo e o mercado, deixa eu comparar aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Olha que interessante. Esse em cinza é a marcação a mercado. Então, aqui a custo, comprei o título aqui, paguei 400, né? Que ele está aqui no ano 1. E ele lá na frente vai valer 1.000. Então, ele tem uma curva aqui acentuada. Quando eu mudo para essa marcação mercado, eu saí de 424 para 644. Então, o que que acontece? Muitas pessoas estão começando a entender e conhecer que a renda fixa pode não ser fixa. Então, tem alguns títulos que são Tesouro Direto, título IPCA, título prefixado. E a partir do ano que vem, os CRIs, CRAs, debentures vão precisar ter essa marcação também. Então, a gente vai começar a ter esse movimento apresentando lá na sua plataforma de investimento. E pode ser que algumas pessoas, ao visualizar essa informação, não do custo, e sim da marcação ao mercado, fiquem um pouco ali e falam, ué, o que que aconteceu aqui? Eu tenho mais, tenho menos? E como a gente está num cenário ao contrário desse, então vamos fazer o contrário aqui. Eu tenho hoje uma taxa que eu contratei de 10, certo? Fiquei até o final, vou receber os meus R$ 1.000, ok? E a taxa hoje não é mais 10 e nem 5. Então, vamos pensar que a taxa agora está 15%, certo? O que que vai acontecer? Para que eu possa pagar 15%, eu tenho que fazer com que o valor daquele título diminua. Então, eu investi 385. Só que passou um ano, o meu título está valendo 284. Ou seja, se eu vender o meu título nesse momento, eu posso realizar um prejuízo em renda fixa. Olha como que muda a curva aqui, ó. A marcação a custo ficou em cima e a marcação a mercado está embaixo. Então, o que pode acontecer muito, e é importante vocês terem esse conhecimento, essa percepção para não tomarem susto, é que a gente vai ver lá em janeiro, nos CRIs, CRAs, debentures, os títulos públicos, sua maioria já está marcado, tá? Essa perda. E aí a gente fala, nossa, perdi dinheiro, e agora? Não, você só vai perder se você vender. Então, ao invés de ser apresentado esses valores aqui, ó, no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, é apresentado esse valor aqui. E aqui é interessante a gente observar, muitas pessoas, quando inventam de precisar resgatar antes do prazo e vão negociar com a corretora, com a empresa, o banco, essa venda antecipada, não entende, porque muitas vezes
podem perder dinheiro, porque vão receber até menos do que ganham, porque ela está enxergando que o valor daquele papel lá no ano 3 rende 513, só que ela só vai ter direito a esse valor se ela ficar até o final, e que se ela vende hoje, o preço de mercado não está favorável, ele, na verdade, está valendo 375. Então, ela tem aqui uma possibilidade de perda. Então, o que a gente tem aqui como ensinamento e orientação? Títulos pré-fixados, títulos IPCAs, não servem para reserva estratégica, ou como muitos ainda chamam de reserva de emergência. Por quê? Dependendo de quando eu precisar resgatar esse valor, eu posso resgatar até menos do que eu coloquei. Então, aí entra mais uma outra orientação, ensinamento. Só vou colocar nesses títulos, eu tenho que ter a minha percepção do que eu estou fazendo. O que eu quero com esse título? Eu quero ficar com ele até o final, ou eu quero trabalhar essa estratégia de marcação a mercado? Porque se eu quero trabalhar essa estratégia de marcação a mercado, eu tenho que ter de percepção, de visão, de que, na verdade, a gente está começando um cenário de redução de taxas e não de aumento de taxas. Porque se o título, quando eu compro e a taxa aumenta, eu perco dinheiro. Se o título, quando eu compro, ele diminui a taxa ao longo do tempo, eu ganho dinheiro antes, não preciso esperar lá o prazo até o final, os 10 anos. Tudo bem até aqui? Ficou claro? Confuso? Então, a ideia aqui é a gente entender essa tal de marcação ao mercado, que nada mais é que apresentar lá na sua tela, na sua plataforma, o quanto está valendo aquele título, se você tiver a intenção de realizar a venda do mesmo, perfeito? Vou compartilhar só mais uma tela para vocês verem essa informação direto, até mesmo lá na plataforma do Tesouro Direto. Deixa eu compartilhar aqui uma tela. Então, essa tela aqui, ó. Vocês vão poder vir aqui, ó, títulos, tá vendo? Preços e taxas dentro do Tesouro Direto, tá bom? E aí, aqui dentro de preços e taxas, vocês conseguem acompanhar o histórico. Ó, histórico de preços e taxas. Aí você vem ver mais. E aí você fala assim, ó, que tipo de operação que eu quero? Eu quero investir ou eu quero resgatar? Vamos aqui no investir, vamos pegar um título aqui, ó, 2029, em um ano. Então, vamos primeiro aqui ver as taxas. Então, ó, esse título 2029, se eu tivesse investido aqui em 21/2 de 2022, eu teria comprado esse título e ele falou para mim assim, olha, se você contratar ele, eu vou te pagar lá até o final 11,48%, perfeito? E só que hoje ele não está mais 11,48. Tá vendo toda essa movimentação aqui, ó? Sobe, desce, que vai sendo alterado conforme inflação, conforme Selic. E agora, hoje, 16/12, que foi a última cotação dos títulos, a taxa que está sendo apresentada para a negociação é de 13,62%. Ou seja, quem compra hoje vai obter 13,62% daqui até o final do período. E olha o que acontece. Qual é o valor do título? Quando ele estava lá em 21/2 de 22, o valor dele de face era R$ 476,07. Hoje, como a taxa de juros está maior, ele está 463,86. Então, quem investiu aqui, ao olhar a taxa a mercado, vai ter a percepção, a sensação que está perdendo dinheiro. Só que se ela sabe que o objetivo dela foi comprar esse título para carregar até o final, ela não vai perder nada, porque ela vai receber o que contratou, os tais dos R$ 1.000 lá na frente, perfeito? Então, vamos supor aqui, ó, que ela comprou nessa mesma data aqui
e a taxa caiu, ó, de 11,48 foi para 11,10 no dia 4/4. Aí no dia 4/4, olha que interessante, saiu de 476 e foi para 493, ou seja, o valor do título aumentou quando a taxa de juros aqui deu uma caída em relação ao valor desse título. Então, nesse curto espaço do tempo, ela teria essa percepção, nossa, está rendendo super bem aqui esse título, olha que interessante. Então, o que que a gente tem de aprendizado, de lição? Primeiro, a gente sempre fala aqui que é parte da educação financeira. Qual o seu propósito com os investimentos? Você precisa saber qual a finalidade, precisa saber quanto tempo você vai manter aquele valor e que tipo de risco você está querendo e pode absorver. Então, mesmo na renda fixa, ela pode variar a depender do título, caso você queira resgatar antes do prazo combinado, porque ela vai sofrer essa oscilação, vai apresentar qual o valor que as pessoas estão contratando, comprando naquele exato momento em que você decidir vender, podendo ser mais ou menos do que você desembolsou. Combinado? Entendido? Então, não se assuste agora no começo do ano se você ver algum tipo de perda nos seus produtos financeiros, saiba que é só temporário. Foque naquilo que você se propôs a fazer, mantenha esses produtos, não venda com prejuízo. Combinado? Tá bom? Beijo para vocês. Deixem dúvidas, comentários, sugestão de tema que a gente possa trazer aqui no canal e esclarecer também. E vejo vocês no próximo vídeo. Combinado? Tchau, tchau!